Quando Deus quer te prosperar, Ele faz isso primeiro. Napoleon Hill. Antes de Bruce Lee revolucionar as artes marciais no mundo inteiro, ele passou anos sendo desacreditado. Diziam que seu estilo era estranho demais, que seus movimentos não funcionariam, que jamais enfrentaria lutadores tradicionais. Chuck Norris ouviu inúmeras vezes que nunca seria extraordinário. George Foreman foi derrotado diante do mundo inteiro por Muhammad Ali, em uma das lutas mais famosas da história. Muitos acreditaram que sua carreira havia terminado. Evander Holyfield ouviu médicos dizendo que talvez nunca mais pudesse competir. Muhammad Ali perdeu títulos, enfrentou perseguições, ficou anos afastado justamente quando estava no auge da carreira. Van Damme chegou aos Estados Unidos praticamente sem dinheiro, sem conhecer ninguém e dormindo onde podia enquanto tentava conseguir apenas uma oportunidade. Todos viveram algo em comum. Antes da maior vitória, veio a maior preparação. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você neste momento, porque existe uma lei silenciosa que Napoleon Hill ensinou durante décadas. Antes que uma pessoa receba prosperidade verdadeira, ela precisa desenvolver força suficiente para sustentá-la. Deus não entrega grandes responsabilidades para pessoas emocionalmente frágeis. Primeiro, Ele fortalece. Depois, entrega. É exatamente por isso que muitos confundem preparação com abandono. Confundem treinamento com castigo. Confundem silêncio com ausência. Mas quem entende os princípios do sucesso sabe reconhecer quando a vida está apenas aumentando sua capacidade. Pense em qualquer mestre do Kung Fu. Nenhum começa quebrando pedras. Primeiro, aprende a controlar a própria respiração. Depois, aprende equilíbrio. Depois, disciplina. Depois, repetição. Somente muitos anos depois, demonstra força. A pedra nunca foi o objetivo. Ela apenas revela aquilo que foi construído durante anos invisivelmente. É exatamente assim que funciona a prosperidade. Antes do dinheiro aparecer, sua mente precisa mudar. Seu caráter precisa amadurecer. Sua disciplina precisa crescer. Sua fé precisa ser colocada à prova. Napoleon Hill estudou centenas dos homens mais bem-sucedidos do planeta e encontrou um padrão que quase ninguém percebe. Praticamente todos passaram por uma fase onde parecia que tudo estava piorando. Negócios quebravam, portas fechavam, amigos desapareciam, família duvidava. As oportunidades sumiam. Mas justamente naquele período invisível, algo muito maior estava sendo construído, não do lado de fora, mas dentro deles, porque riqueza sem preparo destrói. Já riqueza acompanhada por maturidade transforma gerações. Talvez você esteja olhando apenas para aquilo que perdeu, mas Deus talvez esteja olhando para aquilo que você ainda precisa desenvolver. Existe uma enorme diferença. O ouro precisa enfrentar temperaturas absurdas antes de alcançar sua forma mais valiosa. O diamante suporta uma pressão que destruiria praticamente qualquer outro material. O bambu passa anos crescendo apenas debaixo da terra antes de surgir rapidamente acima do solo. Nada disso acontece por acaso. A natureza inteira segue um princípio. Primeiro, estrutura. Depois, crescimento. Primeiro, raiz. Depois, frutos. Primeiro, preparo. Depois, abundância. E talvez essa seja justamente a resposta que você procurava há tanto tempo. Talvez Deus ainda não esteja dizendo não. Talvez Ele esteja apenas dizendo ainda não. Porque existe uma diferença enorme entre negar algo e preparar alguém para recebê-lo. Napoleon Hill dizia que toda grande realização começa muito antes do primeiro resultado aparecer. Ela começa dentro da mente, na disciplina, na persistência, na capacidade de continuar caminhando quando ninguém mais acredita. E é exatamente isso que veremos ao longo deste vídeo. Você vai descobrir
Porque Deus parece fortalecer algumas pessoas através das maiores dificuldades antes da prosperidade chegar. Vai entender como reconhecer esse período de preparação e, principalmente, como agir para não interromper o processo justamente quando sua maior virada estiver mais próxima do que nunca. Imagine um mestre de Kung Fu treinando durante anos dentro de um templo. Enquanto o mundo lá fora segue normalmente, ele repete exatamente o mesmo golpe milhares de vezes. Para quem observa de fora, aquilo parece perda de tempo. Afinal, por que repetir um único movimento tantas vezes? Mas o mestre sabe algo que os outros ignoram. No dia em que realmente precisar daquele golpe, ele não terá tempo para pensar. O corpo responderá sozinho. A preparação invisível se transformará em resultado visível. É exatamente isso que Deus faz com aqueles que desejam prosperar. Antes de colocar grandes oportunidades em suas mãos, Ele trabalha silenciosamente naquilo que ninguém consegue enxergar. Sua paciência, seu autocontrole, sua capacidade de continuar acreditando quando tudo parece conspirar contra você. Napoleon Hill dizia que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou até maior. O problema é que quase ninguém procura essa semente. A maioria enxerga apenas o problema. Reclama da dificuldade, questiona o tempo, culpa as circunstâncias e acaba abandonando justamente o caminho que estava preparando sua transformação. Muhammad Ali entendia perfeitamente esse princípio. Ele dizia que odiava cada minuto dos treinamentos, mas repetia para si mesmo: não desista, sofra agora e viva o resto da sua vida como um campeão. Observe a profundidade dessa mentalidade. Ele não treinava apenas o corpo, treinava a mente para suportar aquilo que outras pessoas jamais suportariam. Foi essa força interior que o manteve firme quando perdeu títulos, quando foi impedido de lutar, quando milhares de pessoas acreditavam que sua carreira havia terminado. Enquanto muitos enxergavam fracasso, Deus estava construindo uma lenda. George Foreman viveu algo semelhante. Depois da derrota para Muhammad Ali, praticamente ninguém acreditava que ele voltaria ao topo. Parecia o fim da história, mas ele decidiu continuar crescendo por dentro. Mudou sua maneira de pensar. Desenvolveu uma maturidade que antes não possuía. Décadas depois, quando muitos já o consideravam velho demais para competir, tornou-se novamente campeão mundial. A vitória não começou naquele combate. Ela começou muitos anos antes, quando decidiu não permitir que a derrota definisse sua identidade. Napoleon Hill afirmava que o fracasso nunca é permanente, a menos que você aceite essa condição. Essa talvez seja uma das maiores armadilhas enfrentadas por quem está prestes a prosperar. As circunstâncias tentam convencer você de que a história acabou, mas Deus frequentemente está apenas escrevendo um novo capítulo. Bruce Lee também compreendia isso profundamente. Seu maior ensinamento não era sobre chutes ou socos, era sobre adaptação. Ele dizia que a água não luta contra o recipiente, ela simplesmente assume sua forma. Se encontra uma pedra, contorna. Se encontra uma abertura, atravessa. Se encontra um obstáculo, continua fluindo. A prosperidade também funciona assim. Quanto mais rígida for sua mente, mais difícil será crescer. Pessoas extremamente presas ao passado raramente conseguem construir um futuro diferente. Elas insistem em repetir estratégias antigas, esperando resultados novos. Mas Deus frequentemente muda o cenário justamente para obrigá-las a crescer. Talvez seja por isso que algumas portas fecharam. Talvez aquele emprego tenha terminado. Talvez aquele negócio não tenha dado certo. Talvez algumas amizades tenham desaparecido. Você chamou isso de perda. Mas será que não era uma libertação? Napoleon Hill explicava que influências negativas drenam a energia criativa da mente. Enquanto você permanece cercado por pessoas pessimistas, dificilmente conseguirá sustentar pensamentos elevados durante muito tempo.
É como tentar manter uma fogueira acesa debaixo de uma tempestade. Por isso, antes da prosperidade, muitas conexões desaparecem naturalmente. Algumas pessoas deixam sua vida sem explicação. Outras simplesmente param de caminhar ao seu lado. No começo dói. Depois você percebe que o espaço vazio foi necessário para que novas pessoas chegassem. É exatamente assim que Deus organiza o ambiente antes da grande mudança. Primeiro, remove aquilo que limita. Depois, apresenta aquilo que impulsiona. Outro teste extremamente comum é o silêncio. Você ora, trabalha, planeja, continua fazendo tudo corretamente, mas parece que nada acontece. Esse é um dos momentos mais difíceis da caminhada. Porque nossa tendência natural é acreditar que a ausência de resposta significa ausência de ação. Mas pense novamente nas artes marciais. O golpe mais poderoso não nasce do movimento acelerado. Ele nasce da calma absoluta, do equilíbrio, da concentração, do domínio interno. Enquanto tudo parece parado por fora, uma enorme transformação acontece por dentro. É exatamente nesse período que sua fé deixa de depender das circunstâncias e passa a depender apenas daquilo em que você escolheu acreditar. E essa mudança vale mais do que qualquer riqueza material, porque dinheiro pode ser perdido, mas uma mente fortalecida jamais volta a ser pequena. Napoleon Hill repetia constantemente que a riqueza verdadeira nasce primeiro na imaginação, depois na decisão, depois na persistência, e somente por último aparece na realidade física. Se você inverter essa ordem, viverá frustrado. Esperará primeiro o resultado para depois acreditar. Mas Deus trabalha exatamente ao contrário. Primeiro ele fortalece sua confiança, depois fortalece sua disciplina, depois fortalece seu propósito. E somente então começa a revelar oportunidades que antes você sequer conseguia enxergar. É por isso que tantas pessoas dizem que de repente tudo mudou. Na verdade, nada mudou de repente. A mudança começou muito antes. Ela apenas se tornou visível naquele momento. E talvez a maior pergunta não seja quando Deus vai prosperar você. A pergunta correta seja: será que hoje você já conseguiria administrar a vida que tanto pede em suas orações? Porque antes de aumentar seus recursos, Deus quase sempre aumenta sua capacidade. E é exatamente sobre essa capacidade que vamos falar na próxima parte, quando entenderemos por que algumas pessoas recebem oportunidades extraordinárias, enquanto outras passam por elas sem sequer perceber que estiveram diante da maior chance de suas vidas. Napoleon Hill observou isso ao estudar alguns dos maiores vencedores da história. Quase todos afirmavam que a grande oportunidade parecia pequena quando surgiu. Muitos quase a ignoraram. É por isso que Deus primeiro fortalece sua visão antes de fortalecer sua condição financeira. Porque quem não aprende a reconhecer oportunidades pequenas jamais estará preparado para administrar oportunidades gigantes. Bruce Lee dizia uma frase que resume perfeitamente esse princípio: não tenha medo do homem que praticou 10.000 golpes diferentes. Tenha medo daquele que praticou o mesmo golpe 10.000 vezes. Essa frase vai muito além das artes marciais. Ela fala sobre foco. Enquanto a maioria corre atrás de dezenas de oportunidades ao mesmo tempo, quem prospera aprende a desenvolver profundamente uma única direção. Vivemos uma época em que quase todos querem resultados rápidos. Hoje começam um projeto. Amanhã iniciam outro. Depois abandonam ambos para perseguir uma terceira ideia. No final de alguns anos, continuam exatamente onde começaram. Napoleon Hill chamava isso de falta de propósito definido. Sem direção, qualquer distração parece oportunidade. Mas quem sabe exatamente para onde está indo consegue dizer não para quase tudo.
Esse talvez seja um dos maiores testes enviados antes da prosperidade. O teste da distração. Nem toda porta aberta foi aberta por Deus. Algumas apenas verificam se você realmente amadureceu. George Foreman precisou aprender isso. Após retornar aos ringues, surgiram inúmeras possibilidades para ganhar dinheiro rapidamente. Mas ele escolheu reconstruir sua carreira passo a passo. Não buscou apenas fama, buscou consistência. Anos depois, conquistou novamente o cinturão mundial quando praticamente ninguém acreditava que isso fosse possível. Observe o padrão. A oportunidade apareceu, mas encontrou um homem completamente diferente daquele que havia perdido anos antes. O verdadeiro milagre não foi recuperar o título, foi tornar-se alguém capaz de sustentá-lo. É exatamente isso que acontece com a prosperidade. Antes de Deus aumentar seus recursos, Ele amplia sua identidade, porque pessoas pequenas destroem oportunidades grandes, mas pessoas grandes conseguem multiplicar até oportunidades pequenas. Napoleon Hill dizia que a riqueza sempre começa com uma ideia. Mas existe algo ainda mais importante: a coragem de agir antes de sentir segurança absoluta. Muitas pessoas vivem esperando o momento perfeito, esperam ter mais dinheiro, mais conhecimento, mais contatos, mais experiência, mais garantias. Só então pretendem começar. O problema é que esse momento nunca chega. Muhammad Ali não entrou em todas as lutas sentindo ausência de medo. Ele entrou apesar do medo. Chuck Norris não construiu sua carreira esperando confiança total. A confiança apareceu porque ele continuou agindo. Van Damme também não tinha garantias quando decidiu atravessar um continente inteiro perseguindo um sonho. Eles descobriram algo que Napoleon Hill repetia constantemente: a ação gera confiança. A inércia alimenta o medo. Talvez hoje exista uma decisão esperando apenas sua coragem. Pode ser abrir um negócio, aprender uma profissão, começar um projeto, gravar um vídeo, fazer uma ligação importante, enviar uma proposta, investir em conhecimento, ou simplesmente abandonar um ambiente que já não combina com quem você está se tornando. E sabe por que isso parece tão difícil? Porque toda mudança exige abandonar uma identidade antiga. Imagine um praticante de artes marciais preso à faixa branca porque tem medo das responsabilidades da faixa preta. Ele jamais descobriria seu verdadeiro potencial. Da mesma forma, muitas pessoas permanecem emocionalmente na infância financeira, querem prosperidade, mas continuam pensando como quem vive apenas para sobreviver. Napoleon Hill afirmava que a mente precisa aceitar uma nova realidade antes que essa realidade possa existir fisicamente. É aqui que acontece uma transformação silenciosa. Você começa a perceber que já não sente entusiasmo pelas mesmas conversas. Os antigos hábitos perdem força. As reclamações deixam de fazer sentido. Você passa a proteger melhor seu tempo. Valoriza mais o aprendizado do que o entretenimento vazio. Prefere construir do que impressionar. Essa mudança pode parecer pequena, mas ela representa um enorme salto espiritual, porque sua identidade começou a mudar. E quando sua identidade muda, suas decisões mudam. Quando suas decisões mudam, seus resultados inevitavelmente mudam também. Existe outro detalhe extremamente importante. Antes da prosperidade verdadeira chegar, Deus costuma colocar pessoas estratégicas no seu caminho. Algumas serão mentores, outras serão parceiros. Algumas aparecerão apenas por alguns minutos, mas deixarão uma única frase capaz de transformar toda a sua trajetória. Napoleon Hill chamou isso de aliança mestra. Nenhuma pessoa realiza grandes conquistas completamente sozinha. Todos os grandes vencedores aprenderam com alguém, receberam orientação, aceitaram correções,
Permaneceram humildes o suficiente para continuar aprendendo. Esse talvez seja um dos sinais mais claros de maturidade, quando você troca o orgulho pela capacidade de evoluir. Porque orgulho fecha portas. Humildade cria conexões, e conexões certas frequentemente valem mais do que dinheiro. Talvez Deus já tenha colocado pessoas extraordinárias ao seu redor, mas você ainda não percebeu. Talvez aquela conversa aparentemente simples, aquele livro, aquele vídeo, aquele conselho, aquela oportunidade pequena, sejam exatamente as peças que faltavam para montar o quebra-cabeça da sua prosperidade. Nada acontece por acaso para quem caminha com propósito. E é justamente quando todas essas peças começam a se encaixar que chegamos ao momento mais delicado de toda a jornada. Porque conquistar a prosperidade é difícil, mas existe algo ainda mais difícil: permanecer próspero. Na próxima parte, vamos descobrir por que tantas pessoas conseguem enriquecer, mas poucas conseguem manter e multiplicar aquilo que conquistaram, segundo os princípios eternos ensinados por Napoleon Hill. Riqueza verdadeira é resultado de uma identidade completamente transformada. Foi exatamente isso que Napoleon Hill percebeu ao estudar durante décadas alguns dos maiores empresários, inventores e líderes da história. Muitos enriqueceram. Pouquíssimos permaneceram prósperos durante toda a vida. A pergunta não era apenas como ganhar dinheiro. A pergunta correta era: quem você precisa se tornar para que a prosperidade permaneça ao seu lado? Esse talvez seja o último grande treinamento antes da abundância definitiva. Porque Deus nunca entrega apenas recursos. Ele entrega responsabilidades. E responsabilidade exige maturidade. Pense novamente nas artes marciais. Quando um aluno finalmente conquista a faixa preta, seu treinamento não termina. Na verdade, ele apenas começa. Agora ele carrega uma responsabilidade muito maior. Suas atitudes inspiram outros. Suas palavras possuem peso. Seu comportamento representa tudo aquilo que aprendeu durante anos. Da mesma forma, acontece com a prosperidade. Quando Deus aumenta sua influência, também aumenta sua responsabilidade. Napoleon Hill ensinava que riqueza sem autocontrole rapidamente se transforma em pobreza. Porque dinheiro apenas amplia aquilo que já existe dentro da pessoa. Se alguém administra mal R$ 100, provavelmente administrará mal 1.000.000. Se alguém vive dominado pela ansiedade, continuará ansioso independentemente do tamanho da conta bancária. Se alguém não consegue controlar seus impulsos, também não conseguirá controlar grandes patrimônios. É por isso que Deus trabalha primeiro no coração. Depois, trabalha nas circunstâncias. George Foreman é um exemplo extraordinário. Depois de recuperar o título mundial, tornou-se uma pessoa completamente diferente daquela que havia perdido tudo anos antes. Já não era movido apenas pelo ego. Era guiado por propósito. Essa mudança interior fez toda a diferença. Napoleon Hill dizia que o sucesso sustentável depende muito mais da pessoa que você se torna do que da oportunidade que recebe. Observe como isso faz sentido. Existem pessoas que recebem uma única oportunidade e constroem um império. Outras recebem dezenas de oportunidades e continuam exatamente no mesmo lugar. A diferença quase nunca está na oportunidade, está na preparação. Bruce Lee também dizia que o verdadeiro combate sempre acontece dentro da própria mente. Antes de vencer qualquer adversário, o lutador precisa vencer seus próprios limites. Essa talvez seja a maior batalha financeira que existe. Não contra a falta de dinheiro, mas contra pensamentos de escassez. Quantas pessoas continuam vivendo emocionalmente como se ainda estivessem passando necessidade? Ganham mais, mas continuam tomando decisões movidas pelo medo. Continuam acreditando que nunca será suficiente. Continuam imaginando que tudo pode acabar amanhã.
Napoleon Hill afirmava que a mente dominante atrai circunstâncias compatíveis com aquilo que acredita continuamente. Por isso, ele insistia tanto no poder da fé. Mas não de uma fé passiva, uma fé ativa, aquela que trabalha, planeja, estuda, persiste, corrige, recomeça e continua caminhando. Essa fé produz segurança, e segurança produz decisões melhores. Outro princípio fundamental é aprender a proteger aquilo que Deus entrega. Muitas pessoas oram pedindo prosperidade, mas quando começam a prosperar, abandonam exatamente os hábitos que as trouxeram até ali. Param de estudar, param de evoluir, param de agradecer, param de servir. Começam a acreditar que chegaram sozinhas. É exatamente nesse momento que muitos começam a perder tudo. Napoleon Hill chamava isso de arrogância do sucesso. A prosperidade nunca foi feita para alimentar o orgulho. Ela existe para ampliar sua capacidade de servir. Quanto maior sua influência, maior deve ser sua humildade. Quanto maior sua abundância, maior deve ser sua responsabilidade. Esse princípio aparece repetidamente na vida dos grandes vencedores. Eles nunca pararam de aprender, nunca acreditaram que sabiam tudo. Continuaram investindo em conhecimento, continuaram desenvolvendo disciplina, continuaram fortalecendo a própria mente, porque entenderam uma verdade simples. Quem para de crescer começa lentamente a diminuir. Existe ainda outro detalhe que poucas pessoas percebem. Quando Deus começa a prosperar alguém, novas pressões aparecem, críticas aumentam, inveja surge, julgamentos aparecem. Pessoas que antes ignoravam você começam a observar cada passo. É justamente nesse momento que muitos perdem o equilíbrio. Napoleon Hill ensinava que ninguém consegue controlar aquilo que os outros dizem, mas todos podem controlar a forma como respondem. Bruce Lee dizia: árvores muito altas recebem ventos muito mais fortes. Quanto maior sua missão, maior será a resistência. Isso não significa que você está no caminho errado. Frequentemente significa exatamente o contrário. Significa que sua influência começou a crescer, e influência sempre gera oposição. Por isso, jamais permita que críticas façam você abandonar aquilo que Deus colocou em seu coração. Continue caminhando, continue aprendendo, continue servindo, continue acreditando. Porque prosperidade verdadeira não é apenas acumular bens, é viver sabendo que aquilo que Deus colocou em suas mãos pode transformar a vida de muitas outras pessoas. E quando você compreende isso, percebe que dinheiro nunca foi o destino final. Era apenas um instrumento. Na próxima e última parte, vamos revelar o ensinamento mais profundo de Napoleon Hill, o princípio espiritual que antecede toda a riqueza verdadeira. A chave silenciosa que separa aqueles que apenas desejam prosperar daqueles que realmente vivem uma vida de abundância duradoura. Todos querem a colheita. Poucos aceitam a transformação que vem antes dela. Imagine um ferreiro moldando uma espada. O aço entra bruto, sem forma, sem brilho, sem utilidade. Então começa o processo. Fogo intenso, marteladas constantes, resfriamento, mais fogo, mais golpes, mais ajustes. Se o aço pudesse falar, talvez acreditasse que estava sendo destruído. Mas, na verdade, estava sendo preparado para cumprir um propósito muito maior. Talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo com você. As dificuldades que hoje parecem injustas podem ser apenas as marteladas necessárias para formar alguém capaz de carregar uma missão muito maior do que aquela que você consegue enxergar neste momento. Napoleon Hill afirmava que aquilo que a mente consegue conceber e acreditar pode ser alcançado. Mas existe uma palavra nessa frase que transforma completamente seu significado: acreditar. Acreditar não é repetir frases bonitas, não é fingir que tudo está bem, não é ignorar os problemas. Acreditar é continuar caminhando quando ainda não existem provas visíveis de que tudo dará certo.
Foi exatamente isso que Muhammad Ali fez. Foi exatamente isso que George Foreman fez. Foi exatamente isso que Bruce Lee fez. Foi exatamente isso que inúmeros homens e mulheres fizeram antes de construir histórias que inspirariam gerações inteiras. Nenhum deles possuía garantias. Possuíam apenas convicção. E convicção verdadeira nasce quando sua fé deixa de depender das circunstâncias. Existe outro princípio silencioso que Hill chamava de inteligência infinita. Ele acreditava que existe uma fonte inesgotável de sabedoria disponível para todos aqueles que desenvolvem silêncio interior suficiente para ouvi-la. É por isso que tantas grandes ideias surgem durante momentos de oração, durante caminhadas, durante períodos de reflexão, durante instantes de profundo silêncio, enquanto o mundo corre desesperadamente atrás de respostas. Deus frequentemente fala baixinho, e somente uma mente tranquila consegue perceber sua direção. Talvez você esteja pedindo uma resposta, mas Deus esteja preparando você para fazer a pergunta certa. Talvez você esteja pedindo riqueza, enquanto Deus deseja entregar propósito. Porque quando propósito e prosperidade caminham juntos, a abundância deixa de ser apenas financeira. Ela invade todas as áreas da vida. Você começa a experimentar paz, clareza, relacionamentos mais saudáveis, sabedoria para decidir, disciplina para agir, coragem para continuar. E o dinheiro passa a ser consequência natural de uma vida alinhada. Napoleon Hill observou que os maiores vencedores nunca colocavam o dinheiro como objetivo principal. Eles colocavam uma missão: resolver um problema, servir pessoas, criar algo útil, transformar vidas. O dinheiro sempre aparecia como resultado. Isso explica por que tantas pessoas perseguem riqueza durante décadas e nunca conseguem encontrá-la. Elas correm atrás do efeito, enquanto ignoram a causa. A causa sempre será quem você está se tornando. Pergunte a si mesmo neste momento: se Deus colocasse hoje nas suas mãos tudo aquilo que você pede em oração, você teria sabedoria para administrar, teria humildade para permanecer firme, teria maturidade para proteger essa bênção, ou permitiria que orgulho, ansiedade e impulsividade destruíssem aquilo que levou anos para ser construído? Essas perguntas não servem para condenar, servem para preparar. Porque Deus nunca desperdiça bênçãos. Ele procura administradores, pessoas capazes de multiplicar aquilo que recebem. Foi exatamente isso que Napoleon Hill encontrou em praticamente todos os grandes homens que estudou. Eles pensavam diferente, sentiam diferente, agiam diferente, muito antes de enriquecerem. Primeiro enriqueceram por dentro, depois a realidade simplesmente acompanhou essa transformação. Talvez seja esse o verdadeiro segredo da prosperidade. Você não atrai aquilo que apenas deseja, você atrai aquilo que constantemente demonstra estar preparado para receber. Cada escolha, cada hábito, cada pensamento, cada atitude está dizendo ao universo quem você está se tornando. E quando sua mente, sua fé, sua disciplina e seu propósito finalmente entram em completo alinhamento, as oportunidades deixam de parecer coincidências. Elas passam a ser consequência. Se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Talvez Deus tenha permitido que esta mensagem encontrasse você exatamente no momento em que mais precisava dela. Porque algumas pessoas assistem a um vídeo, outras encontram uma direção. E a decisão sobre qual dessas pessoas você será pertence somente a você. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários uma destas frases: Deus está me preparando para algo maior. Ou então, minha prosperidade começa dentro de mim. Seu comentário pode fortalecer alguém que hoje está pensando em desistir. Se este conteúdo agregou valor à sua vida,
Deixe seu gostei e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos sobre prosperidade, desenvolvimento pessoal e os ensinamentos de Napoleon Hill aplicados à vida prática. E se você deseja aprofundar ainda mais essa jornada de transformação, conheça também nossa área de membros. Lá compartilhamos conteúdos exclusivos para quem decidiu levar a sério sua evolução financeira, mental e espiritual. Lembre-se sempre, quando Deus quer prosperar uma pessoa, Ele raramente começa mudando sua conta bancária. Ele começa transformando sua mente. Depois fortalece seu caráter. Em seguida, desenvolve sua disciplina. Ensina a vencer batalhas invisíveis. E somente então entrega oportunidades que antes pareciam impossíveis. Porque a maior riqueza nunca foi o dinheiro. A maior riqueza sempre foi a pessoa que você precisou se tornar para conquistá-lo.